O nome sífilis foi derivado de um poema intitulado Syphilis Sirvi Morbus Gallicus, que traduzindo seria sífilis ou doença francesa, da autoria de Francesco, renascentista italiano. Algumas figuras conhecidas morreram devido à sífilis, entre eles o escritor Oscar Wilde, o gangster Al Capone e o poeta Manuel Maria do Boccagi. A doença era conhecida na Idade Média como castigo do céu. Os italianos chamavam sífilis de doença francesa, já os franceses de doença italiana. No período da Idade Média, o principal remédio para a doença era a fricção de mercúrio com banha de porco e ervas aromáticas. Apenas no século XX foi descoberto que a doença poderia ser tratada com penicilina. A sífilis não é transmitida pelo leite materno. O paciente com sífilis tem maior probabilidade de contrair HIV. Geralmente, o diagnóstico é feito na fase secundária da doença, também conhecida por ser a fase contagiosa. Segundo dados do Ministério da Saúde, os índices de incidência de sífilis adquirida tiveram um aumento de 28% entre 2015 e 2016. Foram registrados mais de 87 mil casos em adultos. Já as infecções por sífilis congênita tiveram um aumento de 5%. Diante desses dados, vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre essa patologia com as doutoras Bruna Alves e Wênia Rodrigues. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que é causada pela bactéria Treponema pallidum, que é transmitida para o bebê durante a gestação. A sífilis tem cura e o seu tratamento é a injeção da penicilina de acordo com o grau da doença. A sífilis congênita, ela pode se apresentar de maneira precoce ou tardia na criança. No caso do tratamento, ele vai ser feito com a penicilina, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. A sífilis congênita pode causar malformações graves, aborto ou morte do recém-nascido. Por isso que nós indicamos a realização de testes durante a gravidez, no caso, sendo feito o diagnóstico da sífilis, para que haja um tratamento preventivo. Bom dia, apresentaremos agora o caso de um bebê prematuro que evolui com insuficiência respiratória e comprometimento multissistêmico devido à sífilis congênita. Recém-nascido, pré-termo, adequado para a idade gestacional, do sexo feminino, com 29 semanas e peso 1.370 gramas. Nascido deprimido, ápiga de 1,4, foi necessário ventilação mecânica imediata devido a comprometimento respiratório global grave. Apresentou também hepatoesplenomegalia, ascite e, portanto, necessário estudo de infecção concomitante. Realizada radiografia de tórax abdominal, demonstrando pulmões em tamanho diminuto bilateralmente, como mostra essa primeira imagem, e abdômen protuberante, sugestivo de ascite. Apresentou também periostite em clavículas e fêmurs proximais, como mostrado na segunda imagem. Os exames para sífilis deram positivo por VDRL e LCR. Já os estudos para citomegalovírus, HIV, herpes e toxoplasmose foram negativos. Ela progrediu gravemente com aparecimento progressivo de alguns sintomas, como enfisema intersticial unilateral e atelectasia contralateral, hipertensão pulmonar e comprometimento hemodinâmico, hemorragia intraventricular bilateral grau 3, leucocitose e trombocitopenia. Fez uso de surfactante pulmonar ao nascimento, utilizou drogas vasoativas e antibióticos. Entretanto, morreu aos 18 dias com diagnóstico de recém-nascido pré-termo, 29 semanas, asfixia perinatal, doença da membrana hialina e broncopneumonia congênita, luz congênita e neuroluz. A sífilis congênita é uma infecção do sistema múltiplo que atinge 3 a cada 10.000 nascidos vivos. É causada pelo Treponema pallidum, que atravessa a membrana placentária entre a 9ª e a 10ª semana de gestação. Provoca alterações no sistema nervoso e osteoarticular. Pode causar morte fetal ou recém-nascida.
Quando a mãe contaminada pela sífilis não obtém tratamento, em 25% dos casos ocorrem natimortos. Embora seja mais comum entre a 9ª e a 10ª semana, a infecção do feto pode acontecer em qualquer estágio da gestação ou qualquer estágio da doença. Pode ser possível que ele se torne infectado apenas pelo contato com lesões genitais no parto. O risco de infecção varia de acordo com o estado infeccioso da mãe. A sífilis congênita pode ocorrer de duas formas distintas, como sífilis congênita precoce, onde os sintomas aparecem antes dos 2 anos de idade. As manifestações não são específicas e são compartilhadas por outras infecções intrauterinas. Entre elas, temos baixo peso ao nascer, hepatosplenomegalia, vesículas bolhosas, descamação da pele, fissuras em torno da mucosa oral, nasal e ânus. A segunda forma da doença é a sífilis congênita tardia, em que as manifestações clínicas começam após os 2 anos de idade e são consideradas sequelas da doença. Alguns de seus sintomas são lesões gomosas ou de esclerose delimitada a um órgão ou a um pequeno número de órgãos, mandíbula curva, arco palatino elevado, tríade de Hutchinson, sendo essa dentes de Hutchinson, senadita intersticial e lesão do 8º par do nervo craniano, o vestíbulo coclear. Além dessas, nariz em cela e tíbia em lâmina de sabre. Ocorre aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal em aproximadamente 40% das crianças infectadas a partir de mães não tratadas. Quando a mulher adquire sífilis durante a gravidez, poderá haver infecção assintomática ou sintomática nos recém-nascidos. Mais de 50% das crianças nascem assintomáticas, com surgimento dos primeiros sintomas aos 3 meses de vida. A principal forma de diagnosticar a sífilis é através de testes sorológicos, que podem ser treponêmicos, como TPHA, ou não treponêmicos, como VDRL e RPR. O tratamento da doença feito de forma correta é todo tratamento completo, adequado ao estágio da doença, feito com penicilina e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido o paciente tratado concomitantemente. O tratamento dos bebês nascidos infectados é feito através da injeção de penicilina. A sífilis congênita pode ser prevenida através da identificação de mulheres contaminadas pelo agente etiológico e seu tratamento feito de forma eficaz através da injeção de penicilina.